Mas assim, o puerpério é difícil para todas as mulheres? Não. Tenho amigas que inclusive falam que o puerpério para elas foi muito bom. Por quê? Cada mulher é única. E aí a experiência de cada mulher também vai ser única, né? A forma como ela lida com os desafios interfere. E, além disso, o entorno, né, que esses três pilares do puerpério que eu estou trazendo aqui para vocês, influenciam muito, né? E aí, nessa minha vontade de tentar explicar um pouquinho desse puerpério, por que eu passei tanto sufoco, eu comecei a pesquisar e eu achei um livro, né? Tem aqui, ó, o Guia Definitivo do Pós-Parto, do Oscar Serralache, Dr. Serralache, que vai trazer várias informações interessantes que na época eu não sabia. Porque assim, apesar de cada mulher passar de um jeito, elaborar de um jeito a situação, haverão alguns marcos que todas as mulheres vão passar. Então assim, e aí a forma como ela vai lidar com isso que vai diferenciar se o puerpério vai ser leve ou se vai ser insuportável, né? E esse livro do Dr. Oscar, ele traz um termo que chama exaustão pós-natal. E eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Não sei, Pri, se você já tinha ouvido falar nesse termo. E ele traz que esse termo, na realidade, é uma síndrome que afeta todos os âmbitos da vida da mulher. E a síndrome é como é que eu vou dizer? É um conjunto, né? Eu também não. É um conjunto de sintomas que são vivenciados e vários fatores influenciariam essa exaustão, por exemplo, né? Exatamente, a gente sente na pele, né, Pri? E aí no livro ele até explica assim, que é para imaginar como se você estivesse você entra dentro de um cômodo e o cômodo tem várias portas. E aí, a partir do momento que você está dentro do cômodo, você acaba sem saber por que porta você entrou. Então, é difícil identificar por onde começou algum sintoma, alguma angústia da mulher, né? E aí ele traz uma série de fatores que influenciariam essa exaustão pós-natal. E para ficar mais prático e didático, eu dividi em três pilares: em psicológico, fisiológico e ambiental. Vou até fazer um desenho aqui para vocês verem. Ó. Imagina que aqui somos nós, mulheres, certo? Aqui dá para ver. Aqui embaixo seria o puerpério, imaginando que seria o chão da mulher, sustentado por três pilares. Nossa Senhora, os pilares já estão meio tortos, certo? E aí, esses três pilares, dá pra ver? Que eu falei. Então, o primeiro pilar seria o psicológico. O segundo, fisiológico. E o ambiental. Certo? Ó, os três pilares que sustentariam aqui essa mulher. E aí, os três pilares que sustentariam aqui essa mulher. E aí, o psicológico a gente pode chamar de mental e dividir em dois: razão e emoção. A razão seria a cognição, ler, pensar, refletir. E a emoção, nosso sentimento, como é que a gente reage a certas situações, né? O nosso corpo, ele está muito associado às nossas emoções, né? Às vezes a gente tem aqueles livros que falam que a gente fala muito mais, às vezes, pelo corpo que a gente está sentindo, a gente não consegue nem esconder isso, né? E aí, assim, as emoções estariam tristeza, amor, medo, angústia. Acho que isso é mais simples, né, de pensar. E pensando nesse psicológico, na mulher no pós-parto, ou até um pouco antes, mulheres que têm perfis de controle, de
fazer tudo certinho, de perfeccionista, tem maior chance de sofrer mais no puerpério, né? Porque assim, a gente pode pensar no ciclo puerperal gravídico, né? A mulher engravida e ela tá gestando. A gestação a gente meio que não tá fazendo nada e tá fazendo tudo, pensando num estado de meio que onipotência. E a gente vai pro parto, que é um estado meio que de potência, dependendo, né, de como foi a experiência do parto para a mulher. Só que aí no puerpério a gente vem desse positivo, né, desse crescente. E aí às vezes o que acontece é que a gente vai direto para impotência, né? Então, por exemplo, pensando nesse lado da razão, né? As tarefas que a gente fazia antes, a gente já não consegue fazer, né? Então, a nossa razão já fica angustiada, a gente fica com aquela cabeça que precisa dar conta de tudo, que tá tudo normal, e mesmo muitas vezes não tá normal, né? Voltando para as emoções, a questão da ambivalência da maternidade, né? E eu só soube disso depois, muito tempo depois, fazendo curso com a Vera e a Conelli, porque eu sentia um amor e ao mesmo tempo um desespero, e aí me achava mal por ter sentido isso, né? Se eu soubesse disso, que era esperado isso, talvez para mim naquele momento fosse um pouco mais fácil, né? E porque assim, a gestação e o parto são experiências muito viscerais para a mulher. E o psiquismo demora um tempo a mais para elaborar isso, né? A gente tem experiência e a gente vai elaborando o que aconteceu, e isso varia de mulher para mulher, né? Eu não sei quem está aqui já fez terapia, o quanto como é que eu vou dizer, é libertador e ao mesmo tempo dolorido, porque a gente às vezes conhece coisas que a gente não consegue lidar, né? E a maternidade traz muito isso, né? Um mergulho profundo na gente mesmo. Por isso que às vezes é também desafiador, né? E aí, indo para o nosso segundo pilar aqui, que é o fisiológico, a gente tem o hormonal, o hormônio, né? E aí, indo para o nosso segundo pilar aqui, que é o fisiológico, a gente tem o hormonal, o hormônio, a nutrição e o sono. Começando pelo sono. Acho que assim que o bebê nasce, a gente chega em casa, a privação de sono é o que é mais desafiador para a mulher, porque ela simplesmente não vai conseguir dormir, né? E o sono está envolvido em vários processos internos, né? A produção de hormônio é feita na hora que a gente dorme. A falta de sono influencia o desgaste físico, o desgaste mental. É no sono profundo que a gente se restaura, refaz as energias, né? Então você pode imaginar a situação da mulher com avalanche de hormônio, não conseguindo dormir, como é que fica a sensibilidade, né, dessa situação. E aí chegando nos hormônios, né, a gravidez já é uma bomba de hormônio, até o pessoal chama de TPM, até uma grande TPM, mexe muito mesmo. E depois que o bebê nasce, é uma mudança assim drástica, porque o corpo tem que fazer o útero voltar ao normal em 45 dias, que ele levou 9 meses, né, para alcançar. E assim que o bebê nasce, logo depois a gente faz nascer a placenta, que é que alimentava o bebê. E quando a placenta sai, o nível de estrógeno cai de 90% a 95% e a nossa progesterona chega a quase zero. Isso em mais ou menos 48 horas. Então, assim, é uma mudança muito drástica. E exatamente nessa hora
que as pesquisas mostram que aumenta a chance de você ter o baby blues, que é aquela tristeza, aquela melancolia, que afeta cerca de 50 a 80% das mulheres, né? E o pico acontece entre o quarto e a segunda semana no pós-parto. Então é importante estar atenta a isso, tanto a mulher ou o companheiro ou alguém que está ali na rede de apoio dessa mulher, porque assim, o baby blues acontece para muitas mulheres, mas ele não incapacita a mulher de cuidar do bebê, de se cuidar. Então, assim, se a mulher não quer cuidar do bebê, está muito triste a ponto de não querer sair da cama, é algo que a gente precisa prestar atenção também. Às vezes a mulher não tem a força para pensar nisso, mas quem está ali com ela pode auxiliar, né? Então, assim, a questão hormonal a gente não tem muito o que fazer. Pode, nas consultas pós-parto, pedir para o médico, caso o médico não faça, um acompanhamento de TSH, T3, T4, cortisol. Uma amiga minha, por exemplo, teve filho e ela estava com hipotiroidismo, isso influencia na produção de leite, e ela só foi descobrir quando ela engravidou. Então, assim, coisas que poderiam ter sido evitadas, né, não foram. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Mas assim, o puerpério é difícil para todas as mulheres? Não. Tenho amigas que inclusive falam que o puerpério para elas foi muito bom. Por quê? Cada mulher é única. E aí a experiência de cada mulher também vai ser única, né? A forma como ela lida com os desafios interfere. E, além disso, o entorno, né? Que esses 3 pilares do puerpério que eu estou trazendo aqui para vocês, influenciam muito, né? E aí, nessa minha vontade de tentar explicar um pouquinho desse puerpério, por que eu passei tanto sufoco, eu comecei a pesquisar e eu achei um livro, né? Tem aqui, ó, o Guia Definitivo do Pós-Parto, do Oscar Serralache, Dr. Serralache, que vai trazer várias informações interessantes que na época eu não sabia. Porque assim, apesar de cada mulher passar de um jeito, elaborar de um jeito a situação, haverão alguns marcos que todas as mulheres vão passar. Então assim, e aí a forma como ela vai lidar com isso que vai diferenciar se o puerpério vai ser leve ou se vai ser insuportável, né? E esse livro do Dr. Oscar, ele traz um termo que chama exaustão pós-natal. E eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Não sei, Pri, se você já tinha ouvido falar nesse termo. E ele traz que esse termo, na realidade, é uma síndrome que afeta todos os âmbitos da vida da mulher. E a síndrome é como é que eu vou dizer? É um conjunto, né? Eu também não. É um conjunto de sintomas que são vivenciados e vários fatores influenciariam essa exaustão, por exemplo, né? Exatamente, a gente sente na pele, né, Pri? E aí no livro ele até explica assim, que é para imaginar como se você estivesse você entra dentro de um cômodo e o cômodo tem várias portas. E aí, a partir do momento que você está dentro do cômodo, você acaba sem saber por que porta você entrou. Então, é difícil identificar por onde começou algum sintoma, alguma angústia da mulher, né? E aí ele traz uma série de fatores que influenciariam essa exaustão pós-natal. E para ficar mais prático e didático, eu dividi em 3 pilares: em psicológico, fisiológico e ambiental. Vou até fazer um desenho aqui para vocês verem. Ó. Imagina que aqui somos nós, mulheres, certo? Aqui dá para ver. Aqui embaixo seria o puerpério, imaginando que seria o chão da mulher, sustentado por 3 pilares. Nossa Senhora, os pilares já estão meio tortos, certo? E aí, esses 3 pilares, dá pra ver? Que eu falei.
Então, o primeiro pilar seria o psicológico. O segundo, fisiológico. E o ambiental. Certo? Ó, os 3 pilares que sustentariam aqui essa mulher. E aí, o psicológico a gente pode chamar de mental e dividir em 2: razão e emoção. A razão seria a cognição, ler, pensar, refletir. E a emoção, o nosso sentimento, como é que a gente reage a certas situações, né? O nosso corpo, ele está muito associado às nossas emoções, né? Às vezes a gente tem aqueles livros que falam que a gente fala muito mais, às vezes, pelo corpo que a gente está sentindo, a gente não consegue nem esconder isso, né? E aí, assim, as emoções estariam tristeza, amor, medo, angústia. Acho que isso é mais simples, né, de pensar. E pensando nesse psicológico, na mulher no pós-parto, ou até um pouco antes, mulheres que têm perfis de controle, de fazer tudo certinho, de perfeccionista, têm maior chance de sofrer mais no puerpério, né? Porque assim, a gente pode pensar no ciclo puerperal gravídico, né? A mulher engravida e ela tá gestando. A gestação a gente meio que não tá fazendo nada e tá fazendo tudo, pensando num estado de meio que onipotência. E a gente vai pro parto, que é um estado meio que de potência, dependendo, né, de como foi a experiência do parto para a mulher. Só que aí no puerpério a gente vem desse positivo, né, desse crescente. E aí às vezes o que acontece é que a gente vai direto para impotência, né? Então, por exemplo, pensando nesse lado da razão, né? As tarefas que a gente fazia antes, a gente já não consegue fazer, né? Então, a nossa razão já fica angustiada, a gente fica com aquela cabeça que precisa dar conta de tudo, que tá tudo normal, e mesmo muitas vezes não tá normal, né? Voltando para as emoções, a questão da ambivalência da maternidade, né? E eu só soube disso depois, muito tempo depois, fazendo curso com a Vera e a Conelli, porque eu sentia um amor e ao mesmo tempo um desespero e aí me achava mal por ter sentido isso, né? Se eu soubesse disso, que era esperado isso, talvez para mim naquele momento fosse um pouco mais fácil, né? E porque assim, a gestação e o parto são experiências muito viscerais para a mulher. E o psiquismo demora um tempo a mais para elaborar isso, né? A gente tem experiência e a gente vai elaborando o que aconteceu, e isso varia de mulher para mulher, né? Eu não sei quem tá. E aí eu queria trazer para vocês algumas soluções para isso, né? Algumas coisas tem, outras coisas mais ou menos. Até a página 2. Em relação ao pilar fisiológico, que assim, ó, quem chegou depois, os 3 pilares do puerpério, perdoem o meu desenho, né? Psicológico, fisiológico e o ambiental. Pensando em tudo isso que eu falei, se isso aqui tá desestruturado, por exemplo, a mulher não tem apoio social, tá num ambiente que não é acolhedor, vive numa grande cidade, centro urbano poluído, isso aqui vai ficar fraco. Então o chão dessa mulher vai perder força. Isso vai tirar o equilíbrio, a saúde dela, né? Então, e ao longo do que eu falei para vocês, é importante eu dividir para ficar mais fácil, mas uma coisa conversa com outra, né? O sono influencia no hormônio, o hormônio já está lá embaixo, então é um conjunto de muitos fatores. E aí a solução, por exemplo, dentro do pilar do fisiológico, que a gente tem o sono, quando a gente está com sono, a gente está cansado, a gente chega quase a perder a cabeça, né? Onde a gente estoura com o filho, estoura com o marido. E aí, respirar conscientemente ajuda a levar mais oxigênio para o cérebro e fazer uma
limpeza. Porque no sono, ao longo do dia, o cérebro gera as toxinas, que quando a gente dorme, faz aquela faxina. Só que se a gente não dorme, principalmente no sono profundo, que é onde acontece isso vai acumulando, né? Então, assim, se em vários momentos, por exemplo, a mulher tá lá no puerpério, tá amamentando, tá com o bebê... Desculpa. Ai, Jonas. Ela pode limpar um pouco isso, né? Assim, e o que é essa respiração consciente? É atenção plena, né? Assim, hoje em dia é o que seria a meditação, mas até ia propor uma experiência para vocês de fecharem os olhos, focarem o olhar aqui entre as sobrancelhas e por 3 vezes respirar fundo. Inspira em 3 segundos. 1, 2, 3. E expira em 6 segundos. Sempre pelo nariz. Mais uma vez, inspira em 3. 1, 2, 3. Solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3. Expira. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe um pouquinho. Se você sentir, já mudou alguma coisa aí, né? Então, assim, às vezes a mulher tá cansada, tá lá amamentando, uma solução ali que dá para ser feita numa boa, né? Então, assim, é só você focar a atenção em alguma coisa. Você pode focar a atenção no seu pé, a própria respiração é uma âncora para a gente fazer a meditação, né? E aí a gente consegue dar uma limpadinha. O yoga ajuda a regular os hormônios, diminui a quantidade de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse crônico, né? O cortisol é preciso no nosso corpo para a gente ter a reação de fuga ou luta, mas quando a gente está o tempo todo tendo essa resposta, a gente acaba gerando estresse crônico e a gente não... o corpo meio que não consegue mais lidar com isso, né? E aí gera ansiedade, burnout. Então, a yoga, porque além do movimento, ela tem o trabalho de meditação também, ela entra nesse papel da atenção plena. Porque além dessa questão mental, que é forte no yoga, os asanas, as posturas, eles acabam massageando todo o corpo, as glândulas, e ajudam também a fazer o equilíbrio hormonal. Então, para a mulher que está nessa avalanche, quanto mais a gente deixar um ambiente acolhedor, mais leve seria essa passagem dela por isso, né? Então, a prática de yoga antes, né, do puerpério, na gestação, é muito bom. Além de acalmar, tem trabalho de respiração que vai ajudar no parto, que vai ajudar o próprio parto, né? No pós-parto, a gente tem um período ali dos 40 dias que é importante ficar quietinha. A gente tem a yoga restaurativa, que são posturas que a gente pode fazer deitada no Shavasana, que a gente vai fazer esse trabalho de restauração muito profundo, é uma meditação profunda que a mulher que está no puerpério pode fazer e restaura bastante, é bem legal. E a nutrição, que eu acho que é onde a gente mais pode intervir também, né? Assim, não requer muitos recursos. Então, assim, eu postei no meu puerpério, a minha doula, a Thaís Barral, me indicou uma sopa, que é da cultura milenar chinesa. E eu fiz essa sopa e me tirava da terra. A sopa é para você tomar entre as refeições. Mas como eu não tinha ajuda, né? Meu marido na época estava viajando muito. Minha mãe ficou 1 mês comigo, mas no segundo mês, né, não tinha ninguém, eu ia dar conta de tudo, até arrumar alguém para me ajudar. Às vezes não tinha que almoçar e almoçava isso me tirava da terra, né? Então, assim, é muito legal essa questão da nutrição.
essa sopa, eu fiz o feed no Instagram, se você dá uma pesquisada lá, tem toda a receitinha, bem legal, bem simples de fazer, né? E aí você pode, para quem tá gestante, acho que ninguém aqui é gestante, né? Já toma um pouquinho no final da gestação. E, voltando para o livro do Oscar Serralache, ele recomenda que, caso a mulher esteja na exaustão pós-natal, que a dieta dela seria aquela mais de 50% a 60% de gordura, 20% a 25% de proteína, 20% a 25% e 20% a 30% de carboidrato. Porque a mulher, ela precisa, a gordura, 1 grama de gordura dá a energia equivalente a 3 gramas de carboidrato. E a quebra da gordura é um pouco mais lenta. Então não daria aqueles picos de energia, daria uma liberação mais lenta de energia, que seria melhor para ter mais gás, né? Pensando no pilar psicológico, bom, terapia, né? Não precisa nem dizer o quão maravilhoso é, mas eu sei que nem todo mundo pode arcar com isso, né? Então, assim, tem um questionário que pode fazer uma triagem, por exemplo, se você está se sentindo triste, ou se você conhece uma mãe que tá triste demais, né? De repente, eu sei que é um tema meio não, é um tabu, é difícil a gente falar sobre isso, a gente se sente mal, envergonhada de procurar ajuda, mas é muito importante. Até em janeiro agora, janeiro branco, conscientização sobre a saúde mental. É importante a gente falar sobre isso e buscar ajuda, né? Não deixar a bomba estourar, que aí depois é mais difícil. Então, tem um questionário para identificar a questão da depressão, se a pessoa precisa ou não procurar uma orientação. Não é para dizer se tem depressão ou não, isso só o especialista vai dizer, mas para fazer uma triagem, né? E o conhecimento, né? Pensando naquele item da razão. Quando a gente tem um conhecimento de que algumas coisas vão acontecer e que são esperadas, muito importante, né, Clau? Com certeza. Só ajuda, não atrapalha. A mulher, por exemplo, se ela sabe que aquilo vai acontecer, se ela espera de alguma forma, não espera não, mas sabe que aquilo está acontecendo com várias outras pessoas, ela tem a sensação de pertencimento, e isso alivia um pouco a angústia e a dificuldade de lidar com aquilo naquela hora, aquela ansiedade, né? Tem grupos de mães, é uma coisa que vocês podem fazer. Caso vocês queiram indicar, eu tô para fazer um grupo de mães para ajudar, porque às vezes é mais fácil a gente falar com uma mãe que está passando por aquilo na mesma hora, a gente se sente mais confortável. Eu fiz amigas no grupo de mãe até hoje, né? E aí, um item que eu acho que nem deixei um item à parte, assim, a massagem, tem uma amiga que fazia massagem toda semana no puerpério dela, e eu falei assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso, né? Fazer uma massagem. E aí, assim, eu pensei em dar uma sugestão para vocês de fazer uma poupança da massagem. A gente tem 9 meses de gestação. Vou contar 8, porque o primeiro a gente ainda não descobriu. E guardar uma quantia, sei lá, 50, 20, o que você puder. E ao final da gestação, você usar essa poupança exclusiva para você fazer massagem, para você ter esse cuidado, né? A gente precisa, no puerpério, ser cuidada. O bebê nasce, mas a mamãe também precisa ser cuidada, né? Não só o bebê. E no pilar do suporte social, né, da rede social, o que eu indico? Antes do bebê nascer, conversar com o marido, dividir as tarefas da casa. Sim, é ele que vai fazer nesse pelo menos os 3 primeiros meses. A mulher deveria ser poupada, não só, né, mas
casa, ou não tem mais ninguém para ajudar, deveria ser poupada, porque ela tá fusionada com o bebê, ela tá envolvida, ela tá... Tudo que eu falei aqui hoje, hormônio, toxina, corpo, sono, tá tudo bagunçado. Tem a questão do psiquismo que ela ainda não sabe direito o que está acontecendo. Então, assim, definir isso antes, né? Não deixar nas costas da mulher tudo, né? A casa, o bebê, a vacina, a consulta, é muita coisa. Então, o papel do homem no puerpério é dar esse suporte, né? É pensar em tudo que não seja relacionado com o bebê ali naqueles primeiros meses. Depois as coisas vão se organizando, né? E uma coisa que eu pensei muito legal de sugerir é fazer uma escala de amigas. Sei lá, cada 15 dias uma amiga vem. Vou fazer uma escala mesmo, assim, ó. Você vai vir aqui dar um oi pra mim, porque às vezes a gente só quer uma companhia para conversar, né? Acaba sendo muito solitário, às vezes, e a gente fica lá enclausurada, que agora em tempos de pandemia mudou um pouco isso, tá todo mundo enclausurado. De certa forma a gente aprendeu um pouco mais a lidar com isso, mas também é muito cruel, né? Mais cruel ainda com a mulher, porque a hora que ela pode sair, ela não pode sair. Então, pensar nessa rede de apoio. A rede de apoio faz muita diferença, não só no puerpério, para a vida inteira, né? Pensar nisso antes, porque depois que teve, é difícil, quebrar acordos, é muito mais delicado cada coisa, né? E eu diria que, assim, se rodear de pessoas que façam você bem, né? Principalmente no puerpério, não só no puerpério, né? Então, assim, a minha ideia com esse Instagram é conscientizar de tudo isso, né? As gestantes, as pessoas em volta, a olharem com carinho para essa fase que é tão desafiadora para a mulher e para o homem também, não deixa de ser. Na quarta que vem eu vou lançar um serviço para mulheres puérpera inédito, criado com muito carinho, muita pesquisa, então me acompanhem aqui no Instagram. E eu queria terminar minha love de hoje com uma frase da minha deusa inspiradora Vera Iaconelli. Nós adoecemos no laço social e no laço social nos curamos, pois somos seres sociais que precisam um dos outros para enfrentar desafios. Né? Essa é a frase da Vera Iaconelli, e a maternidade é um grande desafio.